Estudo dos gases, né? Lá, primeiro ano. Bem, vamos estudar gases. Primeiro nós temos que saber. Para ver gás tem que ter temperatura, volume e pressão. São as grandezas que estão diretamente ligadas ao estudo dos gasosos, né? As grandezas chamadas de variáveis de estado. Então tem pressão, temperatura e volume, tá certo? Dentro das transformações que ocorrem nos gases, nós vamos ter a isotérmica, isobárica e a isocórica. 3 transformações diferentes, certo? Então aqui nós temos a primeira transformação. Transformação isotérmica. Quando ocorre uma transformação isotérmica, estou com uma substância gasosa, eu quero uma transformação isotérmica. Então a temperatura é constante, ou seja, a temperatura é a mesma durante todo o processo, tá certo? E acontecendo isso, se a temperatura é constante, P1, V1 igual a P2, V2. Não muda a pressão, nem muda o volume. Produto entre os dois. Aí um exemplo de temperatura constante, tá certo? Vamos lá fazer um exemplozinho para ver como é que funciona isso aí. Eu tenho um recipiente que tem 5 litros e exerce uma pressão de 2 atm, tá certo? Leram, ponto. Se o volume desse gás for reduzido isotermicamente para 4 litros, qual será a pressão exercida por ele? Atenção, pessoal. Eu tenho um recipiente onde eu tenho 5 litros de gás com 2 de atm, a pressão de 2 atm, tá certo? Eu vou reduzir esse volume, certo? Para reduzir esse volume, eu vou ter que fazer o quê? Consequentemente, aumentar a pressão, não é isso? Vamos calcular de ver. Para reduzir o volume, aumenta a pressão. E a temperatura é a mesma, porque é isotermicamente. Então, no início eu tenho 2 e 5. No final eu tenho V4. Vou reduzir, tá? De 5 para 4. Vou calcular o P2. Pronto. Pela equação eu tenho P1, V1 igual a P2, V2. Estado inicial igual ao estado final. O produto do estado inicial igual ao produto do estado final, certo? Então 2 vezes 5, 10, 4 vezes P, 4P. Então P vai ser 10 dividido por 4. Olha, 2,5 atm. Lembra que eu falei para vocês? Se diminui o volume, aumenta a pressão. O volume era de 5, passou para 4. Diminui o volume, aumenta a pressão, certo? Está comprovado aí, né? A transformação isobárica, a pressão agora é constante, tá certo? A pressão é constante. Lembrando que a temperatura de um gás na absoluta é sempre somar mais 273. Então o quociente entre elas, volume 1 sobre T1 e volume 2 sobre T2 vai ser proporcional. Tá certo? Vamos ver o exemplo aí para a gente aplicar uma formazinha quando a pressão for constante. Um recipiente adequado contém certa massa de um gás oxigênio, a qual exerce a pressão de 2 atm e ocupa o volume de 10 litros. Determina o volume ocupado por essa massa de oxigênio, cuja transformação é isobárica. Transformação isobárica, pressão constante. Certo, pessoal? De um modo que a temperatura se torne 47 graus Celsius. Então, no início eu tinha 27 graus. Somando mais 273, olha, dá quanto? 300. Tá certo? O volume inicial é quanto? 10. Muito bem. 10. Transformei a temperatura, foi para 300, que é o estado inicial da solução. Se acontecer, aí para eu fazer que essa temperatura passe para 320, ó, passou de 27 para 47, somando vai para quanto? 320. O que vai acontecer com o volume? Por que com o volume, pessoal? Porque a pressão eu deixei ela constante. Eu deixei a pressão constante. Então, eu vou ver o que vai acontecer com o volume. Então, fazendo a continha aqui, olha. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá vendo? A pressão constante, a fórmula é essa. V1, quociente de V1 sobre T1 igual quociente de V2 sobre T2. V1 é 10. T1 é 300. V2 vamos calcular. T2 é 320. Pronto. Multiplicando em cruz, olha. Subindo igual a descendo, né? 10 vezes 320 dividido por 300. Fazendo a continha aqui, corta os zeros, olha, 10,67, o volume aumentou. Transformação isocórica, né? Mais uma, foi 3 processos. A transformação isocórica, o volume agora é constante, olha.
O volume que é constante. O que é que vai mudar? Pressão e temperatura, concorda? Então o quociente das duas, ó, P1, T1 vai ser igual a P2, T2, dividindo. Fazendo nosso exemplo aqui, eu tenho a certa massa de um gás, está lá no recipiente 4 atm, 47 graus Celsius, estado inicial. Determina a pressão passada por ele a exercer a 127 graus Celsius, olha. De 47 para 127, aumentei a temperatura, né? A transformação isocórica. O que é transformação isocórica? O volume é o mesmo, o volume não vai mudar, certo? Então eu peguei no estado inicial, tinha 4, transformei a temperatura inicial, olha, né? 47, eu já tinha feito essa conta lá, né? 47 mais 63 dá 320, volume constante, então é o mesmo. Vou para o final, eu quero a pressão agora, e não tem a pressão. A temperatura tem, era 127, foi para quanto? 273 mais 127, foi para 400. Então a temperatura mudou. O volume é constante. Aplicando a equação, né, quando o volume é constante, você vê que o volume desaparece, olha, da fórmula. P1, T1, P2, T2. Certo? Multiplicando em cruz, que é P1? 4. Quanto é médio T1, professor? 320, estado inicial. No estado final, P2 eu vou encontrar, ó, tá vendo? P2 eu vou encontrar. Então, 400. Pronto, agora é só multiplicar em cruz, ó, não esqueça, tá vendo? Cruzinha da doida. P2 vai ser 4 vezes 400 dividido por 320, tá vendo? 4 vezes 400 dividido por 320 deu quanto? 5 atm. Só fazer essa continha aqui, multiplicar e dividir, e vocês vão ver e vão encontrar a pressão de 5 atm. Muito bem, próxima aula. Tchau.